Olá para todos. Bom, esse daqui é um vídeo que já faz algum tempo que eu não gravo vídeos com o prefixo texto. Se vocês repararem no meu canal, acessem o canal, se inscrevam para receber as novidades. Se vocês acessarem meu canal, vocês vão ver que existem alguns vídeos. A maioria deles tem o prefixo psique, que eu utilizo para determinar vídeos onde eu falo sobre uma coisa um pouco mais ampla, de maneira mais superficial. Às vezes utilizo autores como embasamento, sim, mas utilizo autores, vários autores, e não um específico, e não fico lendo o texto desses autores, mas sim utilizo pequenas partes, pequenos trechos. Os vídeos que têm o prefixo texto é quando eu realmente pego um texto específico e trabalho acerca daquele texto, daquele autor. E esse vídeo é esse caso, então ele vai estar disponível no canal com o prefixo texto. E o texto que vamos trabalhar nesse vídeo é sobre terapia cognitivo-comportamental e o Sistema Único de Saúde. Então ele é um texto das autoras Conceição Reis de Souza e Fernanda Martins Pereira. Bom, para quem já assistiu algum dos meus vídeos de texto, ou para quem não assistiu, vou estar explicando, os vídeos meus com o prefixo texto eles costumam ser mais chatos. Porque como é um vídeo acerca de um texto, ele é longo, ele é bastante específico, então eu trabalho os pequenos trechos do texto, o que acaba tornando ele um pouco cansativo, mas é produtivo, porque ele traz muita informação acerca da temática que está sendo trabalhada e uma informação totalmente embasada no texto. Ou seja, são informações bem mais confiáveis do que simplesmente quando eu estou falando a partir da minha experiência e a partir de autores que eu já li, mas muitas vezes nem estou com o autor em mãos. No caso dos que tem prefixo texto, são vídeos onde eu estou com o autor em mãos e eu estou lendo diretamente do texto, então tem uma confiabilidade um pouco maior. Em princípio, para começarmos esse vídeo, é necessário definir uma sigla, que para mim no início foi um tanto confusa, porque já tendo contato com outras áreas acadêmicas, já fui formado técnico em agroecologia, você acaba ouvindo muito a sigla TCC com o sentido de trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho acadêmico de pesquisa que é feito como parte da conclusão de formação de um curso. Para você entender TCC como terapia comportamental cognitiva dá um pouco de trabalho quando você já traz essa outra sigla consigo. Então no início foi um pouco difícil para mim lembrar que quando se referiam a TCC era terapia cognitiva comportamental e não o trabalho de conclusão de curso. É uma sigla que a gente vai ler e ouvir frequentemente. Então, frequentemente as pessoas utilizam para se referir à terapia cognitivo-comportamental, a sigla TCC. Eu, pessoalmente, geralmente só me refiro como cognitivo. Só me refiro como psicologia cognitiva. Não utilizo essa sigla. Aí é uma questão pessoal minha. Mas no meio acadêmico, o que mais você vai ver mesmo é a referência como TCC, tanto verbalmente como na escrita. E, bom, importante de destacar também que a terapia cognitivo-comportamental ela tem várias linhas de segmento. Então, assim como a psicanálise tem, por exemplo, os que seguem Freud, tem os que seguem Lacan, que são um pouco distintos ali, a psicanálise, no caso, não tem tantas linhas de segmento, mas também tem suas disparências ali. Também nós vemos, por exemplo, o existencialismo, que é uma área que eu aprecio muito, que tem os que, como eu, são seguidores de Sartre, mas também tem os seguidores de Nietzsche, tem os seguidores de vários outros autores. Então, na terapia cognitivo-comportamental também, você vai ver seguidores de vários autores, você vai ver teorias diferenciadas, não necessariamente opostas, mas bem distintas entre uma área da cognitiva e outra.
Enfim, este texto especificamente, ele traz bastante sobre como age o terapeuta da cognitiva. Então isso para mim é bastante apreciável e é bem útil. E ele traz uma outra coisa que também é muito útil, tanto para os profissionais da área, como para os estudantes, para quem até mesmo queira também entender um pouco melhor como está a situação no SUS hoje da saúde mental. Então ele traz justamente esse debate de como o psicólogo da terapia comportamental cognitiva ele pode estar agindo no sistema único de saúde. Então isso também é bem bacana e bem importante. Bom, a gente começa aqui, como eu disse, eu vou só repetir aqui o título e os autores para ficar bem destacado: Terapia Cognitivo Comportamental e o Sistema Único de Saúde. E aí as autoras, Conceição Reis de Souza e Fernanda Martins Pereira. Aí eu já destaco aqui no começo o Sistema Único de Saúde, SUS, criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira. Então é um sistema de saúde pública que se criou ao decorrer aí da humanidade. Em 1988, aqui no Brasil, se criou esse Sistema Único de Saúde com o propósito de cuidar da saúde do povo. Não é nenhuma caridade. Lembremos que nós pagamos caríssimo por esse sistema e o atendimento não chega nem aos pés do valor pelo qual nós pagamos. E que também lembrar, muito importante sempre destacar que a culpa também desse mau atendimento não é dos médicos, não é dos recepcionistas, não é das enfermeiras. Temos que lembrar que muitas das pessoas que estão ali estão recebendo mal pra caramba e não tem menores condições de trabalho. Muitas vezes não tem nem um esparadrapo para fazer curativo em uma pessoa ferida. Então é importante também destacar que o problema do nosso Sistema Único de Saúde não é dos funcionários dele, mas sim do governo, que é um lixo e que cuida do Sistema Único de Saúde exatamente igual cuida do resto do país, que é igual ao cérebro deles, dos nossos queridos governantes, uma porcaria. Enfim, segue aqui na página 581. É só um trecho do livro, como eu falei, o livro é bem grande, é só um trecho do livro. Eu vou estar disponibilizando também a referência bibliográfica na descrição do vídeo. Aqui segue então nessa página. Vale ressaltar que a TCC trabalha com a descoberta guiada e não com persuasão. Não se trata de convencer o indivíduo de que sua forma de interpretar a situação de vida é correta ou incorreta. O trabalho é concentrado na busca de dados que possam confirmar ou não seus pensamentos, no levantamento de formas diferentes de interpretar a mesma realidade e na realização de uma avaliação mais exata das reais consequências das adversidades que podem ocorrer com qualquer pessoa. Então, o que esse trecho aqui do texto quer dizer? Já é de consenso dentro da psicologia, ao menos na maioria das áreas, não em todas, que não temos o certo e o errado para o paciente. Ele é quem sabe o que é certo ou errado para ele. Nós só auxiliamos ele em alterar o que ele acha que está errado na forma de agir dele, o que não está fazendo bem para ele. Isso já é de consenso em todas as áreas inteligentes da psicologia. E a cognitiva, ela traz isso com um pouquinho mais de evidência, então ela dá um enfoque ainda maior nessa questão, porque a cognitiva realmente ela tem um enfoque total na construção do bem-estar do paciente em conjunto com o paciente. Aí também uma das utilidades dos fatores dela ser uma das mais indicadas para o Sistema Único de Saúde, porque ela costuma ser rápida, eficiente e ela tende a trabalhar em conjunto com o paciente e a quase ter uma relação de professor-aluno. Então a cognitiva ela ensina o paciente a como agir com si mesmo para melhorar. Então ela ensina o paciente a construir a sua saúde. Então o paciente ele não vai para a terapia cognitiva comportamental com a finalidade de se curar, mas sim de aprender como lidar com seus problemas. E a partir do momento que ele aprende a lidar com aquele problema, ele não precisa mais da terapia. Sendo assim, ela é muito
ela torna o indivíduo muito livre. Um dos pressupostos da terapia cognitiva, e isso você conversando com terapeutas da área cognitiva, eu pessoalmente me tratei até pouco tempo atrás com uma da cognitiva, sim, aluno de psicologia vai em psicóloga. Aliás, é uma das primeiras indicações quando a gente entra no curso de psicologia, justamente frequentar um psicólogo ou uma psicóloga. E a minha terapeuta era uma cognitiva, e você vê no discurso dos terapeutas cognitivos muito essa questão de que a terapia cognitiva ela se baseia muito na libertação do paciente. Então ela realmente quer que o paciente seja livre e que haja e que resolva seus problemas, suas dificuldades psicológicas por conta própria. Então a terapia cognitiva ela vem para auxiliar esse paciente e não para fazer nada por ele. Esse é um dos pressupostos lógicos da cognitiva e é um dos fatores de fazer com que a cognitiva ela seja tão eficiente no Sistema Único de Saúde. Porque nós sabemos que o Sistema Único de Saúde não tem condições de comportar uma terapia longa, uma terapia extensa que demande grande tempo de duração. Então, uma terapia como a cognitiva, que torna o paciente independente, é muito importante para isso. Bom, aqui eu coloco também um pouco da questão, as minhas anotações ali do terapeuta da cognitiva, ele age muito como professor, que é realmente que nem eu comentei, como a terapia cognitiva ela quer libertar o paciente, então ela age muito realmente ensinando o paciente, não ensinando o certo ou errado, mas ensinando como ele ir em busca de saber o que ele interpreta como certo e errado. É importante também destacar isso. Aí, princípios básicos da prática clínica da TCC, na página 582. Uma importante contribuição de Beck, em 1967, foi apontar a distância entre a realidade objetiva e a forma como os pacientes deprimidos processam a informação, mostrando que o viés interpretativo é que mantinha o sofrimento psíquico e não os fatos em si. A teoria cognitiva aponta ainda que o indivíduo pode não estar consciente de suas interpretações distorcidas, mas com a adequada socialização ao modelo, elas podem se tornar conscientes e modificáveis. Então, o que as autoras trazem nesse trecho? Citando aqui o outro autor. Elas trazem a questão de que a cognitiva ela parte muito desse princípio. Não é o que está acontecendo, mas sim como eu interpreto o que está acontecendo. Então, o que ocorre? A partir da terapia cognitiva, nós podemos buscar entender como o paciente vê a situação pela qual ele está passando. Porque a distinção entre a visão de cada um é enorme. Então, uma pessoa vê de um modo a situação, outra vê de outro modo totalmente distinto. O que faz com que não sejam visões, muitas vezes, nunca são semelhantes. Então, o que ocorre? A partir da terapia cognitiva, busca-se tentar deixar mais evidente para esse paciente o que realmente está acontecendo e tentar demonstrar a ele se realmente o que está acontecendo é no parâmetro que ele está vendo ou se a visão dele é distorcida do que está acontecendo. Aí lembrando, pode parecer um pouco partindo de pressupostos já determinados, mas não é. Porque não é você quem vai determinar se o paciente realmente está enxergando a mais do que é o seu sofrimento ou não. Você apenas vai tentar expor isso para ele. Quem vai dizer se realmente ele está vendo a coisa como ela é tão terrível quanto ele está vendo ou não, é ele. Então isso também é uma questão da cognitiva, está expondo pro paciente o que ele está vivendo e estar buscando interpretar como ele está vendo e vivenciando isso que ele está vivendo. Então é muito dessa questão, não é o que está acontecendo, mas sim como eu interpreto o que está acontecendo. Aí o relacionamento colaborativo. A TCC considera que o ambiente social no qual cada um está inserido influencia as crenças sobre si e sobre os outros.
Então, sim, a cognitiva ela tem essa visão de que o ambiente é influenciador do sujeito. Então, ela não ignora o ambiente em hipótese alguma, mas ela também sabe que o sujeito pode tomar posicionamento diante desse ambiente. Então, o sujeito não é submisso a esse ambiente. Ele tem sim um ambiente que influencia, mas a forma como ele vai ver e se posicionar diante desse ambiente é o que vai determinar quem ele vai ser, e não necessariamente o ambiente. Por isso as distinções entre pessoas que nascem no mesmo ambiente, porém se criam, crescem e se tornam pessoas totalmente distintas. Aí um pouco mais abaixo, ainda na página 582, perdão, a crença de que os especialistas em saúde são os únicos responsáveis pela recuperação da saúde ainda prevalece em nossa sociedade atual. Então, aqui as autoras trazem essa questão de que você vai ao médico buscando a cura. Então é uma coisa bem comum as pessoas irem ao médico acreditando que esse médico tem a cura para elas. E isso precisa, na cognitiva, precisa ser trabalhado de um modo cuidadoso. Porque o que ocorre? A cognitiva, ela entende que a cura é construída em conjunto com o paciente. Então não é o terapeuta quem tem o poder de curar o paciente. E é necessário que esse paciente entenda isso para que ele ajude a construir a cura, porque literalmente ela é construída em conjunto com o paciente. Não é possível a cura sem o auxílio do paciente. Então é necessário que esse paciente entenda que ele está indo no terapeuta cognitivo para construir a cura e não para buscar ela pronta. Isso é muito importante dentro da terapia cognitiva, mais do que em muitas outras. Aí segue um pouco mais abaixo aqui, os terapeutas cognitivos, quando estão atuando no SUS, empregam o relacionamento colaborativo. O trabalho colaborativo entre paciente e terapeuta se traduz em um trabalho em equipe, no qual ambos ativamente e interativamente buscam evidências que confirmem ou não as crenças que orientam emoções e comportamentos. Então aqui é aquela velha questão que eu coloquei anteriormente. Por mais que pareça estranho você falar que o terapeuta ele vai buscar construir com esse paciente se a visão que ele está tendo é uma visão real ou é super exagerada, por mais que isso pareça às vezes tentar mudar a opinião do paciente, não é. É reconstruir em conjunto com ele. Então, sim, ele vai alterar essa visão se realmente a visão dele estiver extrapolando, estiver exagerada, ou se ele acreditar que não é exatamente tão terrível quanto ele imagina que é, ele vai manter a sua visão mesmo nessa reconstrução. Então, é reconstruir, não é alterar a opinião do paciente. Aí já na página 583 aqui, trabalhar no sentido do levantamento de hipóteses e não de certezas absolutas. Então já é essa questão, como eu falei anteriormente, o terapeuta ele não vai trazer verdades para o paciente, ele não vai trazer, é assim, não é, você está certo, você está errado. Não, ele vai trazer hipóteses, vai estar levantando hipóteses. E isso é muito visível quando você participa de terapia cognitiva, como eu participei com uma terapeuta que tem uma tendência cognitiva muito forte, você realmente percebe que o levantamento de hipótese faz parte realmente essencial, assim, tratando da forma de trabalho dela. Então ela realmente trabalha muito com essa questão de levantamento de hipóteses e é uma questão bem interessante de ser trabalhada. Aí continuando aqui mais à frente, evidentemente que o relacionamento colaborativo só se torna possível a partir do estabelecimento de uma boa relação terapêutica baseada na empatia e no interesse genuíno. Então, quase todas as terapias psicológicas são assim. Eu pessoalmente ainda não entrei em contato com uma terapia psicológica. A comportamental às vezes até tem algumas propostas meio direcionadas a essa área, mas como eu ainda tenho pouco estudo na área da comportamental, não vou me arriscar a estar falando aqui também coisa por achismo, que não é o princípio do verdadeiro conhecimento. O princípio do conhecimento
é ir em busca dele, não achar coisas. O conhecimento você não acha, você vai em busca e consegue obtê-lo. Não é uma coisa que você tropeça nele, não. Então, falar por achismo também seria hipocrisia da minha parte, então eu não vou me apegar a falar isso a partir da comportamental. Mas a maioria das áreas, até onde eu tive contato hoje na área de psicologia, quase todas elas, se não todas, precisam da colaboração do paciente. Então você não consegue fazer um trabalho decente se o paciente não quiser ser tratado. Até mesmo porque justamente a intenção da psicologia é tratar o sofrimento psíquico do paciente. Então se ele não acha que está sofrendo, não tem o que ser tratado. Mas a cognitiva ainda dá um destaque todo especial a isso. Ela fala que realmente dentro da cognitiva, mais do que nunca, o paciente tem que estar disposto a ser tratado. Porque como é construção de conhecimento e de saúde em conjunto terapeuta-paciente, mais do que tudo precisa que esse paciente esteja em acordo e esteja interessado no seu tratamento e na sua possível melhora ou construção de saúde. Então agora vamos dar seguimento aqui na forma como o terapeuta realmente vai atender o paciente. Então as autoras trazem aqui um pouco dessa questão, que também é interessante, principalmente para alguém que esteja estudando psicologia. É bacana estar vendo essa questão, como que o paciente realmente vai ser atendido por esse terapeuta. Então, checagem do estado de humor e revisão das tarefas da semana. Avaliar o estado de humor do paciente, sempre importante indicador dos efeitos que o tratamento está produzindo, uma vez que o modelo cognitivo possui que a alteração de humor é frequentemente média da pela mudança na forma de interpretar o evento, medida. Perdão, é que no meu texto aqui não aparece bem o hífen de separação. Então, relendo aqui para ficar um pouco mais compreensível a minha leitura, avaliar o estado de humor do paciente sempre é importante indicador dos efeitos que o modelo cognitivo pressupõe que a alteração de humor é frequentemente medida pela mudança na forma de interpretar eventos. Então, o que o texto nos traz aqui? Que a interpretação do sujeito acerca do que ele está vivendo altera o seu humor. Automaticamente, o terapeuta estará avaliando esse humor do seu paciente é fator importantíssimo na avaliação do próprio sistema terapêutico, ou seja, na avaliação da própria evolução da construção de bem-estar desse paciente. Porque é esse bom ou mau humor que vai estar dando indicativos de como que esse paciente está vendo e interpretando a vida que ele está vivendo. Aqui um pouco abaixo, outro grifo. Outro problema é que, muito frequentemente, o paciente acredita que precisa descrever com detalhes cada situação problemática vivida na semana para que possa ser compreendido. Nesses casos, é necessário interromper com o devido cuidado para evitar que o paciente não se sinta desconsiderado e reorientar o foco. Outros pacientes apresentam dificuldade em avaliar em termos percentuais a intensidade de suas emoções. Nessa situação pode ser mais eficaz solicitar que o paciente compare: você está se sentindo melhor ou pior ou a mesma forma que semana passada? Seu estado de humor na semana com a da anterior, nesta semana com a da anterior. Então, o que ocorre? O que aqui nos traz também? Uma das coisas evidentes, como eu disse, principalmente para quem está realizando o acompanhamento psicológico com um terapeuta da cognitiva, você frequentemente é interrompido quando está realizando o seu discurso.
É uma forma de agir que não é característica, por exemplo, da psicanálise, aonde você realmente deixa que o teu paciente fale livremente. Essa é a perspectiva da psicanálise até chegar a algum lugar, por isso também ser uma terapia mais demorada. Já a cognitiva não. A cognitiva ela é totalmente diretiva, então ela é muito exata, muito direcionando o paciente. Ou seja, se o paciente começar a sair muito, desvirtuar muito da temática que o terapeuta pretende trabalhar, está trabalhando, o terapeuta geralmente dá as cortadas e vai trazendo ele de volta para o caminho. Não é melhor nem pior do que nenhuma outra terapia. Não é a intenção afirmar aqui isso em hipótese alguma, mas é a forma de agir da cognitiva. Realmente o terapeuta cognitivo ele tende a cortar o paciente. Porém, como o próprio texto nos traz, geralmente o terapeuta da cognitiva ele tem esse cuidado de não parecer estar desmerecendo o discurso do paciente no momento em que ele corta. Mas sim, ele corta. Então, isso, como eu disse, eu já me tratei com um terapeuta cognitivo. Então você percebe, a minha psicóloga frequentemente, quando ela via que o assunto estava indo mais longe do que o pretendido, ela cortava, ela fazia perguntas, ela tentava direcionar realmente de volta ao que tinha se iniciado o trabalho. É uma característica, de suma importância, é útil. Como o próprio texto também nos traz, há uma questão de avaliação. Isso também é evidente, porque a minha psicóloga frequentemente também questionava essa questão de como eu estava me sentindo, se eu estava me sentindo melhor. Então, uma das coisas que ela afirma durante as sessões, ela afirmou várias vezes, e que é interessante, que quando você fala, mudei tal coisa, tô agindo de maneira diferente, ela perguntava, e você vê isso como bom, isso está sendo bom para você? Porque uma das coisas que sempre se afirma dentro da psicologia e dentro da cognitiva mais ainda, é a questão de que não basta se fazer mudanças. É necessário que as mudanças sejam de agrado do paciente. Se não é de agrado do paciente mudar, ele não precisa mudar. Ele só precisa mudar o que é de desagrado dele. Então, o que não o agrada, ele tem que alterar para algo que o agrade. O que não for de desagrado dele não tem por que ser alterado. Então, a ideia da cognitiva não é construir um ser planejado pela sociedade. A ideia da cognitiva é construir em conjunto com esse ser, ou construir de modo que ele esteja de bem com si, e não que ele atenda às necessidades da sociedade. Dando seguimento aqui na página 585, o terapeuta tem um papel fundamental de orientar a conexão entre as sessões. Então também é importante que o terapeuta da cognitiva ele esteja fazendo essa conexão entre o que foi trabalhado na sessão anterior com o que está sendo trabalhado nessa, para que não fiquem informações perdidas, desvirtuadas, para que não fique toda aquela questão muitas vezes realmente sem nexo, para que não fique o que se trabalhou na sessão anterior perdido naquela sessão, mas sim seja trazido para essa sessão e se continue esse trabalho. A TCC é uma abordagem que considera fundamental a solução de problemas. Não basta reconhecer a presença destes ou divagar sobre suas possíveis causas. É necessário que o paciente aprenda a lidar com eles dentro e fora das sessões. Aqui não sei se dizem que só nos afeta o que nos pertence, né? Então, talvez por eu ter um apreço pela psicanálise, mas a mim parece uma crítica das autoras bem direta aqui à psicanálise quando elas se referenciam, que não basta compreender o que causou o problema, mas é necessário alterá-lo, é necessário construir algo que o paciente considere bom. Então, realmente, a psicanálise ela tem muito mais de interpretar de onde vem o problema do que necessariamente de estar trabalhando em uma mudança do paciente. Então, de certo modo, isso me afeta, por um lado, porque realmente eu sinto uma crítica aqui à psicanálise.
Mas, enfim, a finalidade das autoras é realmente esclarecer que para a visão e para a interpretação cognitiva não basta entender o que é o problema e de onde veio, mas é preciso que, se o paciente considera realmente um problema, é preciso que se resolva esse problema. Aí, um pouco mais à frente, deixar de atribuir aos outros as situações a culpa por seu sofrimento e passar a promover mudanças naquilo que está sob seu controle, suas crenças e consequências, e consequentemente seus sentimentos e seu comportamento. Aqui também eu sinto muito de uma pegada um tanto existencialista nesse aspecto da cognitiva, que é justamente de não atribuir aos outros as situações da sua vida, mas sim tomar controle e domínio sobre elas e alterar de acordo com o que você considera como melhor. Então me parece também bastante existencialista isso. Eu fico fazendo conexão entre as áreas, psicanálise, existencialismo, cognitiva, comportamental, não é com a finalidade de desmerecer nenhuma delas, ao contrário, é porque como eu estudo um pouco de cada uma delas, e existem duas que é evidentemente as quais eu tenho grande apreço, que é o existencialismo e a psicanálise, então essa forma também é uma forma de organizar o meu conhecimento e organizar o meu entendimento. Então, em hipótese alguma aqui, quando eu faço o nexo entre as áreas, é com a finalidade de desprezar ou de menosprezar qualquer uma delas. É só mesmo com a intenção de dar um pouco mais de nexo e de ligar o conhecimento. Na página 586, o planejamento das tarefas também é fundamental. O usuário deve ter clara qual a relação entre as tarefas propostas e as metas terapêuticas. Deve haver concordância entre terapeuta e usuário. O paciente pode subestimar sua importância ou superestimá-la. Devem ser propostas tarefas que sejam muito provavelmente realizadas pelo paciente para que ele tenha reforço ao realizá-las e reestruture suas avaliações. Então, o que esse trecho do texto nos traz? Que é importante que o terapeuta também esteja dando para o paciente uma visão acerca da importância dele dentro da terapia. Então, é muito importante que esse paciente ele nem superestime, nem desvalorize a sua importância. Então, por que nem superestime nem desvalorize? É importante que ele, por exemplo, não desvalorize ao nível de achar que é o terapeuta que vai construir o seu bem-estar e a sua saúde, porque a terapia não vai funcionar. Como enfatizado pela própria cognitiva, a terapia cognitiva ela se constrói em conjunto com o paciente e não a partir do terapeuta. É importante que ao mesmo tempo também ele não supervalorize para não estar em um patamar onde ele acha que não precisa se dedicar e não precisa fazer por merecer, digamos assim, a sua melhora. Então é importante também que o terapeuta traga essa noção para o paciente, que ele tem sim importância e ele é valioso para a terapia, porém que para que essa terapia funcione, ele precisa se esforçar, ele precisa realizar atividades. E principalmente a cognitiva ela tem por hábito ao longo da terapia repassar realmente atividades e coisas para o paciente pensar fora do ambiente terapêutico. E para que a terapia funcione, é preciso que realmente esse paciente ele realize essas atividades que são repassadas pelo seu terapeuta. Do contrário, a terapia não vai funcionar. Então é importante também que o terapeuta, ao repassar essas atividades, tenha o cuidado de repassar atividades que ele acredita que o paciente vai realizar. Porque não adianta eu passar uma atividade que eu acredito que é ótima para o meu paciente, se ele não vai realizar essa atividade. Eu preciso pedir desculpas para quem está assistindo o vídeo, mas eu vou ter que me ausentar uns 10 segundos para pegar algo para mim beber, que a minha garganta está seca. É o segundo vídeo que eu estou gravando em seguida. Então, devido a estar falando há algum tempo aí, estou falando quase 2 horas em seguida, aí, sem parar praticamente, eu estou com a garganta um pouco seca e não tem condições de eu continuar o vídeo sem beber algo.
pegar minha companheira aqui, minha cuia, tenho por hábito tomar chimarrão, e vou pegar ela aqui para estar realmente reidratando um pouco a minha garganta, porque não tem condições de continuar. Como eu já gravei um vídeo anterior a esse, estou gravando já esse em seguida, tá um pouco... e os dois extensos, então tá um pouco difícil aqui para mim sem beber nada. Bom, enfim, vamos continuar então. A descoberta guiada. Então, a descoberta guiada envolve o direcionamento da descoberta de evidências através do questionamento socrático ou por meio dos experimentos que confirmem ou não as crenças do paciente. Então, essa questão socrática eu já falei em outros vídeos, próprios vídeos direcionados à filosofia sobre Sócrates. Então, só especificando assim um pouco superficialmente, para quem quiser, assista os outros vídeos sobre filosofia que tem um pouco sobre Sócrates. E quem quiser também buscar outros materiais a respeito de Sócrates, ele foi um dos primeiros filósofos da história a estar direcionando a filosofia para o conhecimento do homem. E como que Sócrates direcionava o conhecimento? Sócrates, ele entendia que o conhecimento está dentro de nós e não fora. Então o que ele dizia? Que as nossas experiências de vida que nos trazem conhecimento. Então não é preciso que você dê respostas para a pessoa, mas sim que você faça as perguntas certas. Por isso o questionamento socrático, que é chamado. Porque o Sócrates, ele tinha um modo de absorver e descobrir o conhecimento. Ele dizia que ele tinha uma teoria que era hermenêutica ou emaêutica, algo do gênero. Eu não me recordo a palavra, perdão por não me recordar a palavra exata para definir, mas que era definida por ele como parir o conhecimento. Então ele era filho de uma parteira, talvez daí também a influência dessa teoria dele, que ele dizia que o indivíduo ele deve ser questionado até ele conseguir parir o conhecimento para fora. Então ele acreditava que o conhecimento estava em nós e que nós, através dos questionamentos, conseguiríamos parir esse conhecimento. Como que ele fazia isso? Então ele questionava o indivíduo até chegar a algum lugar. E é exatamente dentro da visão da cognitiva. Então a cognitiva ela tem uma influência socrática ali total, porque realmente a intenção do terapeuta da cognitiva é questionar o paciente até que esse paciente ou confirme suas expectativas, ou seja, realmente ele entenda, não, a situação é grave, realmente como eu achava que era, eu preciso dar jeito, ou até que ele refute as suas expectativas iniciais. Então ele vai respondendo esses questionamentos e chegue à conclusão, não, eu estava achando que era coisa demais, mas não é tanto assim não. Aí, qual que é aqui já a ênfase aqui no cuidado que as autoras trazem? É preciso tomar cuidado para não empregar a persuasão ao invés do questionamento. Então é necessário, se vocês estiverem ouvindo um barulho aí, é que o tempo lá fora está meio querendo aprontar para chuva, por isso que está um barulho de fundo aí de trovões. Não é efeitos sonoros não estou utilizando efeitos sonoros ainda no vídeo, é só realmente o tempo lá fora seguindo o seu curso habitual. Então o que no caso aqui as autoras nos trazem? Que conforme, se o questionamento ele for muito incisivo e você repetir a mesma pergunta por muitas vezes, isso pode acabar se tornando uma persuasão de mudar a opinião do paciente e não um questionamento socrático. Então é necessário que se tome esse cuidado. Você tem que questionar para que o paciente chegue à resposta dele e não chegue à sua resposta. Esse é um cuidado que as autoras trazem muito enfático aqui em relação a essa questão na utilização realmente da terapia cognitiva. Bom, aí elas dão um seguimento aqui no texto. No SUS é comum atendimento a pessoas de baixo grau
de escolaridade, o que pode dificultar a aplicação da TCC, uma vez que esta faz uso de uma série de registros escritos. Então, o que é essa questão? Se vocês quiserem entender melhor essa questão, tem um vídeo meu que é relativamente tranquilo de entender, que é sobre clínica. Então é o atendimento clínico. É um vídeo de slides, não é como esse que eu apareço falando e tal. É um vídeo a partir de slides de um trabalho que foi realizado para a sala de aula. E neste vídeo eu trago o inserimento da psicologia no Sistema Único de Saúde, ou seja, a psicologia no Sistema Público de Saúde. E aí trabalha também um pouco essas questões das dificuldades que são apresentadas quando você passa a trabalhar com um público mais amplo. E aqui isso também é trazido dentro do Sistema de Atendimento Público de Saúde, que é o SUS, a forma como a cognitiva também encontra suas dificuldades no atendimento de saúde a um público mais variado. Por quê? Porque muitas vezes dentro do SUS você atende pessoas de um nível intelectual, não que elas não tenham capacidade de ter um nível intelectual, é necessário deixar claro aqui isso. Então não é que a pessoa realmente ela não tenha capacidade de desenvolver a inteligência, mas muitas vezes realmente por falta de acessibilidade ou por falta de interesse, muitas pessoas não têm um nível quanto seria possível ter. E muitas vezes também isso influenciado pelo próprio grau de escolaridade. Então eu não acredito que o grau de escolaridade seja realmente um fator tão influente e tão importante. Eu acredito que o grau intelectual sim é de suma importância, porque é necessário esclarecer que escolaridade não tem nada a ver com grau intelectual. Porque na situação também do ensino público que nós temos, a escola ensina muito pouca coisa. Se o sujeito não for buscar leituras, coisas por fora, o nível escolar dele pode ser alto e o nível intelectual baixíssimo. Então, às vezes, uma pessoa não tem um grau de escolaridade tão alto, mas tem um nível de leitura altíssimo, o que faz com que ela tenha facilidade na compreensão de coisas mais complicadas. Mas a terapia cognitiva comportamental, como ela demanda um esforço por parte do paciente, e como tá querendo chover, já tá dando um vento aí, e como ela é uma terapia que ela se utiliza de alguns conhecimentos, como a questão do Sócrates, esse tipo de conhecimentos filosóficos, conhecimentos psicológicos, muitas vezes esse conhecimento pode não ser acessível a todos. Pode ser que a pessoa não consiga compreender o que você fala, a forma como você se expressa. E essa dificuldade algumas vezes eu também tive com a minha psicóloga. Eu que estudo psicologia, que tenho já um conhecimento razoável na área de psicologia, algumas vezes não entendi o sentido das perguntas dela. Então é compreensível que a maioria de nós vai ter uma certa dificuldade em certos momentos. O que eu realmente fazia é tentar buscar compreender e questionar a ela qual foi realmente a intenção da pergunta. Porque muitas vezes nós nos perdemos. Porque realmente a terapia cognitiva ela tende a ter esse nível intelectual razoável e um nível intelectual que pode ser considerado como alto até. Então, às vezes dificulta um pouco a nossa compreensão acerca das questões. É necessário que o terapeuta ele tente deixar isso o mais acessível possível ao paciente. Aí vão entrar vários fatores. Aí vai entrar o fator de ele buscar simplificar a sua linguagem, vai entrar o fator de ele tentar nexar o discurso com a vivência, com o dia a dia do paciente. Aí tem vários fatores que têm que ser trabalhados pelo terapeuta. Entre as técnicas cognitivo-comportamentais, existem algumas mais específicas a cada tipo de transtorno ou outras mais gerais. Então você encontra tanto técnicas que são mais amplas, com a finalidade realmente de abranger mais áreas, e técnicas mais específicas, que são para aquele tipo de sofrimento, que aqui pelas autoras é chamada de transtorno. Eu tenho por hábito chamar de sofrimento pela pendência para a psicanálise. Então, técnicas cognitivo-comportamentais aplicadas na saúde.
psicoeducação. Então, o entendimento e a aceitação desses elementos podem contribuir para aumentar a adesão do paciente ao tratamento, reduzindo o risco de abandono da terapia. Então, essa psicoeducação ela parte realmente desse pressuposto quase professor-paciente e busca dar um entendimento ao paciente do que está acontecendo e de como vai se encaminhar o atendimento. Então, dentro da terapia cognitiva, tem muito essa questão também, que o paciente ele sempre tem que saber o que está acontecendo. Então, não é uma terapia que ela simplesmente diz para o paciente o que ele tem que fazer e você tem que fazer isso para melhorar e acabou. Não, ela busca explicar para o paciente exatamente o que vai acontecer ao longo da terapia. E isso é muito evidente por qualquer um que se trate a partir da terapia cognitiva. Aí pode ser fornecida bibliografia de apoio, como textos curtos, cartilhas e folders, para aumentar o entendimento e a fixação da informação. Então, uma das técnicas também utilizadas pela cognitiva é justamente a questão da leitura de materiais. Como eu disse, é quase uma relação de professor-aluno, a relação da terapia cognitiva com o paciente. Talvez por isso que me atrai tanto, porque eu gosto do conhecimento e eu amo essa relação professor-aluno, porque realmente é uma relação muito benéfica, geralmente para mim, eu aprendo e eu gosto de aprender. Talvez também uma certa até dificuldade de abandonar a terapia, que eu tive que ser chutado pela minha terapeuta, porque eu realmente não tinha muita intenção de abandonar a terapia, porque ela cria um vínculo bem agradável e bem benéfico. Freud costumava dizer, né, que ele não entendia o porquê era tão difícil da pessoa começar uma terapia e ao mesmo tempo depois era tão difícil ele expulsar seus pacientes, porque os pacientes não queriam deixar mais a terapia, queriam continuar em terapia pelo resto da vida. Identificação e reestruturação das interpretações disfuncionais. Então, o que a TCC entende por interpretações disfuncionais? Seria aquelas questões onde o paciente exagera para além da realidade. É necessário que, quando estamos falando aqui tudo em exagero para além da realidade, questões exageradas, é tudo na perspectiva do paciente. Então, não é o terapeuta quem vai dizer que ele está exagerando. É ele, através dos questionamentos e da construção em conjunto com o terapeuta, que vai compreender que talvez o que ele está interpretando não é tão extremo como ele está interpretando. Que ele está interpretando um pouco para além do que realmente é. Isso é uma construção em conjunto com o paciente. Aí, o psicólogo que atua no SUS se depara constantemente com queixas sobre problemas reais como a falta de emprego, moradia, dificuldades de transporte, entre outras. Questões que não são distorções de pensamento, são fatos. Como a TCC não é uma terapia do pensamento positivo, e sim uma terapia de pensamentos realistas, pode ser útil trabalhar com o cliente a ideia de que, infelizmente, na vida nos deparamos com muitas dificuldades, mas que a forma como a interpretamos pode levar a um sofrimento ainda maior. Então essa é uma questão que eu também trago, aqui está embasado em um outro autor. Bom, depois eu vou deixar a referência na descrição, então aí para quem ler realmente o texto original vai estar vendo os outros autores que são referenciados pelas autoras. Então o que ele traz aqui? Uma coisa que eu também trago naquele vídeo o qual eu referenciei, que eu trabalho a psicologia clínica. Quando você abrange dentro da psicologia o atendimento de pessoas de um nível social menos avastado de dinheiro, você tem problemas reais, você tem problemas que não são distorção de pensamento. Então não é que a pessoa esteja interpretando de modo exagerado a fome. Ela está passando fome e acabou. Então não é que a pessoa esteja com medo irreal acerca de que possa, por exemplo, um espírito do mal vir apanhar seu filho. Não, é que o filho dela está passando fome e ela não tem que dar para o filho dela comer.
Então são coisas bem mais realistas. Aí o que resta à terapia cognitiva nesses aspectos? É realmente dar para o paciente a noção de que a realidade é essa, que nós não podemos necessariamente alterar certas coisas da nossa realidade, nós temos que vivenciá-las, mas que dentro das nossas possibilidades nós temos sim coisas que podemos alterar, devemos nos concentrar nestas coisas que devemos alterar, porque outras que não podemos alterar, não temos por que ficar nos torturando, que é outra questão também da terapia cognitiva. É avaliar que se não podemos alterar, a forma como nós interpretamos essa situação pode nos gerar ainda mais sofrimento do que o necessário. E isso também é importante se trazer dentro da terapia cognitiva. Dando seguimento aqui ao texto, a técnica de resolução de problemas. Esta consiste em identificar e definir junto com o paciente um problema, listar todas as possíveis soluções e suas consequências, selecionar uma delas e testá-la na prática, avaliar os resultados e, se não tiver sido útil, promover ajustes ou escolher uma solução da lista, avaliando novamente os resultados obtidos. Novamente, eu acho que aqui talvez o meu apreço pela cognitiva, porque eu já tenho apreço pelo existencialismo, e alguns aspectos da cognitiva realmente me parecem muito semelhantes ao existencialismo. Então, estar realmente dando para o paciente as noções das possibilidades dele, de quais são as possíveis soluções para as suas dificuldades e de quais as possíveis consequências das suas atitudes. E se ele realmente tomar uma decisão e essa decisão não levar até onde ele deseja, quais são as possíveis formas de retrabalhar essa decisão. Então, realmente a gente vê que a construção do bem-estar e da saúde do paciente é totalmente em conjunto com o terapeuta. Não há nada por conta do terapeuta, nem nada única e exclusivamente por conta do paciente. Treino em relaxamento e respiração diafragmática. Então aqui é uma questão que a TCC também traz um pouco dessa ideia de utilização de exercícios respiratórios, de questões como a meditação. Então a terapia cognitivo-comportamental ela traz um pouco isso como formas alternativas de melhorar o bem-estar do paciente. É uma coisa que ela trabalha também. Então aqui tem um pequeno trecho aqui que eu grifo, onde as autoras colocam um estudo randomizado envolvendo 252 indivíduos HIV positivo concluiu que o uso do relaxamento influenciou o aumento da resposta imunológica destes. Então ela traz esse estudo que foi realizado onde na utilização do relaxamento, de alguns exercícios musculares em pacientes HIV positivos, ou seja, com a doença da imunossuficiência, que é a AIDS, chamada de AIDS, essa imunossuficiência ela diminuiu, ou seja, o organismo aumentou a resposta imunológica simplesmente com a utilização do relaxamento, das técnicas de relaxamento musculares. Então, mais uma técnica para estar sendo utilizada dentro da TCC como uma forma de tratamento. A dessensibilização sistemática consiste na exposição gradual do indivíduo a situações em que sinta ansiedade, objetivando condicionar uma resposta de relaxamento frente aos estímulos temidos. Então, essa questão também de trabalhar com a ansiedade, de trabalhar com a angústia, a clássica angústia do existencialismo, e a ansiedade dentro da cognitiva também é uma questão trazida pela terapia cognitiva. Eu tenho que tomar mais, não tenho condição, porque realmente eu já falei bastante e a minha garganta tá secando.
Então, novamente, uma coisa que a gente vê uma certa proximidade entre o existencialismo e a cognitiva, que é nessa questão realmente de aprender a trabalhar com a angústia, de aprender a trabalhar com essa ansiedade, de aprender a trabalhar com os estímulos da vida. Ou seja, qual a finalidade disso? Não ficar se torturando diante das dificuldades, sabendo que dificuldades nós temos, é assim, é isso que é a vida. Então não adianta nós ficarmos nos torturando diante das dificuldades da vida. E essa é uma das formas também de terapia que podem ser aplicadas dentro da cognitiva, que é expor o indivíduo a essas ansiedades, a esse excesso de estímulos e estar buscando com ele trabalhar a forma dele conseguir dar conta desse excesso de estímulos de maneira que ele não tenha mal-estar ao fazer isso. Aí tem mais uma técnica aqui, treino em assertividade. Essa técnica consiste em ensinar o indivíduo a como defender o seu ponto de vista, opiniões e interesses, sem adotar um estilo de comunicação passivo nem agressivo. Então também é uma forma de, talvez eu esteja precisando estar realizando esse exercício, porque realmente em alguns momentos, para quem assiste e acompanha meus vídeos aí sabe que eu sou, inclusive nesse eu também tive um posicionamento bem agressivo em relação ao governo no início. Então é uma técnica que eu poderia também estar explorando um pouco mais aí, de estar realmente defendendo a opinião sem ser necessariamente nem passivo nem agressivo, ou seja, sem aceitar o que o outro diz, mas também sem ignorar o que o outro diz. Então é necessário sim se... E aqui a gente vê mais do que nunca essa liberdade do paciente pela cognitiva, que é realmente a possibilidade dele desenvolver capacidade de raciocínio. É a parte principal assim que eu grifei e que eu queria comentar e trabalhar neste vídeo. Já está extenso o suficiente, quase 1 hora de vídeo, e provavelmente vai acabar se encerrando em 1 hora. Então é necessário que se estude, se entenda essa área da cognitiva, porque ela é uma importante área para estar trabalhando dentro do sistema público de saúde. Ela é uma área que ela visa uma independência do paciente, o que faz com que este paciente ele consiga se libertar do próprio terapeuta, ou seja, se ele não cria uma dependência do terapeuta, para o Sistema Único de Saúde isso é ótimo, porque o terapeuta no Sistema Único de Saúde ele não tem condições de manter muitas vezes um paciente por muito tempo, porque ele tem uma demanda muito grande de atendimentos. A gente sabe que o governo não disponibiliza nem metade do número de profissionais que seriam necessários para atender as demandas. Então 90%, se não 99%, se não quase 100% dos terapeutas que atuam no sistema público de saúde, eles têm uma demanda muito superior ao que a capacidade deles deveria suportar. E mesmo assim a maioria deles ainda faz o milagre de conseguir dar conta dessa demanda excessiva. Então é necessário também que tenhamos essa compreensão para que também não acabemos falando mal muitas vezes, de maneira leviana e completamente desconhecida, por pura ignorância mesmo, falar mal dos profissionais que trabalham na área de saúde pública, sendo que muitas vezes eles estão sobrecarregados, eles não têm a menor condição de atendimento, eles estão em situações, trabalhando muitas vezes em situações complicadas. E acreditem, tem muitas pessoas, médicos, profissionais da área pública de saúde, que trabalham nessa área porque gostam. Nenhum deles trabalha por dinheiro. Alguns trabalham por falta de oportunidade, então surgiu a oportunidade naquela área, e uma grande parte trabalha porque gosta, ou porque tem uma ideologia que quer mudar realmente a forma que hoje se configura a saúde pública, ou porque realmente aprecia o trabalho na área pública de saúde. A questão é que pouquíssimos deles, se não quase nenhum, está lá por dinheiro, porque realmente a gente sabe que o sistema público de saúde paga uma miséria, eles têm condições de trabalho péssimas,
e ainda assim eles fazem muitas vezes um milagre grande no atendimento da saúde pública. E diante das dificuldades da saúde pública, diante de todo o contexto, a terapia cognitiva é uma terapia muito bacana e muito boa de se estar trabalhando no sistema público de saúde, e que apresenta várias vantagens sobre outras, como eu disse antes, a questão da libertação do paciente, então não demanda um longo tratamento, a questão de que ela é diretiva, então também é um benefício para a área pública de saúde, onde se quer que o indivíduo resolva aquele sofrimento momentâneo, não resolva a vida dele toda. Infelizmente o nosso governo não está nem aí para que sejamos felizes, ele está preocupado que a gente não se mate, trabalhe e gere imposto para o país, só isso. E, enfim, há vários fatores que fazem com que a terapia cognitiva ela seja muito adequada e muito bacana para o sistema público de saúde. Então é mais uma alternativa aí. A minha finalidade ao gravar vídeos em outras áreas é realmente de estar abrindo o conhecimento de quem acessar esses vídeos para outras formas de atendimento, para ver que a psicologia ela é bastante ampla, mesmo tem várias formas de ver a psicologia. Não acredito que exista uma maneira que seja mais certa do que a outra. Acredito que algumas atendem melhor a determinados tipos de paciente do que outras. E, obviamente, o que eu falei sobre a cognitiva aqui foi bastante superficial e foi relativamente de pouco conhecimento e de pouco entendimento. Porque eu realmente admito, não é minha área de estudo de maior enfoque. Estudamos a maioria das áreas, assim, muitas áreas da psicologia nós estudamos no primeiro ano para ter realmente uma abrangência maior do que é a psicologia, porém é um estudo superficial. Então realmente eu não tenho nem que quisesse capacidade para chegar e gravar um vídeo definindo exatamente o que é a terapia cognitiva comportamental, definindo coisas mais profundas. Mas para quem quiser buscar, como eu disse, vai estar essa referência desse texto na descrição do vídeo, e você encontra aí milhares de textos acadêmicos gratuitamente disponíveis na internet. Então, material para estudo tem, é só querer ir atrás. Se inscrevam no canal para estar recebendo quando eu posto novidades. Cliquem aí no gostei para deixar em evidência o vídeo. Se não gostaram, pode também clicar no não gostei, não tem problema nenhum. A opinião é válida. Clica no não gostei, de preferência se puder colocar na descrição do vídeo o motivo pelo qual não gostou, de maneira respeitosa, claro. Também vou ficar muito agradecido, que aí também já me dá indícios do que eu posso estar melhorando nos vídeos. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Como eu disse, vídeos acerca de textos, esse vai estar com o prefixo texto. Os vídeos que eu gravo acerca de textos são mais longos, são mais maçantes, mais cansativos. Mas é assim mesmo, é a forma de se trabalhar um texto, é difícil trabalhar de outra maneira. Os vídeos com o prefixo psique são um pouco mais light aí. Acessem o canal, vejam esses vídeos também. E para quem gostou, aí esteja acessando sempre, assistindo as novidades. Porque eu pretendo estar frequentemente postando novos vídeos aí. Já tem muitos no canal, inclusive quando rolarem a página de vídeos até o final, clique em carregar mais, porque tem muito vídeo aí. Já tem muito vídeo que não está aparecendo mais no canal ali, já na página inicial, porque realmente não cabe, então tem que clicar em carregar mais para poder ter acesso a eles. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.